Salve, bem-vindas, bem-vindos à segunda edição do projeto High Minds, que trata-se de uma iniciativa do programa Alumni ESPM e tem como objetivo ampliar o espaço de troca de experiências profissionais entre Alumni ESPM, espaço que permita a visibilidade humana, intelectual e, obviamente, profissional. O tema que vamos abordar nessa edição do High Minds é importante e muito falado, você com certeza já ouviu bastante: a inovação. E por que a escolha deste tema que é tão falado, já tão falado? Exatamente para discutir aspectos pouco usuais, paradoxos, contradições, delicadezas e generalizações. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Bruno Henrique Araújo, diretor da área de inovação da ESPM, e também a toda a equipe do SEM da ESPM São Paulo, em especial Bruna Nogueira e Kátia Campos, pela viabilização da estrutura que estamos usando hoje. E óbvio, a gente não vai conseguir discutir tudo isso se a gente não contar com um querido e experiente time de ex-alunos da ESPM, que eu vou apresentar agora para vocês. Demétrio de Souza, Customer Technology Advisor da Kyndryl, inventor de patentes registradas e mentor Alumni ESPM. Obrigado, Demétrio. Obrigado pelo convite. Eliana Loureiro, professora de graduação e pós-graduação da FAAP ESPM, mentora Alumni ESPM e pesquisadora das áreas de Humanidades e Tecnologia, de uma forma mais abrangente, e tem algumas outras questões que você também usa na sua apresentação, que eu faço questão que depois você traga. Ok, obrigada pelo convite também. Everton Souza, Marketing Strategist da IBM e Creative Storyteller, e Isadora Zalim, fundadora da Zap Circle e executiva de canais e parcerias do Asas. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Valeu. Então, vamos abrir os trabalhos? Vamos lá. Eu confesso que eu fiquei muito estimulado com a troca de ideias prévias desse grupo sobre o tema inovação. Para vocês saberem, esse grupo teve 3 encontros para discutir um tema que é tão amplo para que a gente pudesse criar insights ou perceber insights. Isso que a gente está trazendo agora. Então não se espantem, porque estamos falando de coisas tipo, lembra? É isso, lembra, mas não foi combinado. Então, o tema deste High Minds é a comoditização da inovação. Isadora, eu gostaria que você começasse comentando essa provocação sobre comoditização da inovação. Legal, Paulo. Que responsabilidade, gente, começar isso aqui. Mas muito bom. Acho que as nossas conversas foram muito ricas. Pessoas diferentes trazendo visões diferentes sobre um assunto complexo. E acho que uma das coisas mais legais que a gente comentou foi essa distinção entre o que é inovação, como que a inovação acontece e também de que forma que ela acontece em lugares diferentes, culturas diferentes, países diferentes, empresas diferentes. A comoditização da inovação, acho que é o assunto que a gente vai trazer, né, na conversa inteira. Não sei se eu posso já antecipar alguns dos tópicos que a gente comentou. Traga. Então, vou começar pelo final. A última vez que a gente se encontrou, a gente falou sobre o Nobel da Economia, que foi lançado agora, né, recentemente. Então, em que os premiados foram tanto 2 pesquisadores que estudam sobre a teoria do crescimento econômico pela inovação tecnológica. Um deles, na verdade, estuda o crescimento econômico pela inovação, e os outros 2 sobre a criatividade e esse espaço que a criatividade também cria e mata outras empresas.
Eu acho que quando a gente fala de comoditização também, né, de inovação, acaba virando uma frase muito batida, né? Todo lugar a gente está sendo cobrado. Sejam inovadores, inventem, criem, façam alguma coisa diferente. E a gente se perde no que realmente significa inovar. Então todo mundo fala, estou criando algo inovador, estou inovando, estou fazendo. Acaba sendo uma coisa tão batida que a gente perde o lastro do que isso realmente significa. E tudo precisa ser inovador. Absolutamente qualquer coisa que você faça tem que ser diferente de alguma forma. E a gente tem inovações que nem sempre necessariamente serão melhores do que o que tinha antes, mas é inovador, a gente está forçando, a gente está buscando a inovação pela inovação só. E nunca a gente foi tão cobrado para trazer inovação em todas as coisas. Então isso também cria uma demanda por coisas inovadoras o tempo todo, que a gente não consegue sobreviver se fizer mais do mesmo, sem inovar de alguma forma. Tem tanto a necessidade mesmo de se inovar, quanto a palavra batida, que todo mundo fala, é inovador, precisa ser inovador, tem que ser. E a gente perde essas duas coisas. Então também tem um equilíbrio que a gente também precisa procurar nessas duas questões aí de inovação também. Vou puxar de volta aqui para mim, que enquanto você falava, eu lembrei de uma brincadeira que acontece muito em quem está nesse mundo da inovação, que é o bingo da inovação. Então, as palavras que estão em voga, né, que você consegue ali na brincadeira mesmo falar, essa pessoa vai falar sobre disruptivo, disrupção ou mindset. Meu Deus, tem algumas dessas palavrinhas desse bingo da inovação que se repetem muito quando você já está há mais tempo nesse mercado, frequenta os ambientes. Então também, né, o quão inovador isso é. Sim. Quando já é todo comoditizado, que nem a gente está trazendo aqui. São essas buzzwords, né? Que toda hora tem uma palavra do momento, né? Que aí, de repente, era o guarda-chuva, que, de repente, era empoderar. Cada hora tem uma coisa, assim, que é a palavrinha do momento. Que nem o disruptivo, né? O que quer dizer disruptivo? E é uma coisa que a gente conversou, assim, que eu trouxe para vocês, que tem que ser disruptivo, tem que ser algo inovador. Como você estava dizendo, você vai fazer algo novo, mas será que esse novo é melhor só por essa obrigação de ter que inovar? E a gente falou muito também da questão de não só a inovação, mas as pessoas que acabam sendo contra, né? Tem medo da inovação e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar todo esse discurso de inovação, tudo muito bonito, tudo muito legal, vai trazer um progresso, é tecnologia, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de Brasil, a gente não está falando de Europa, a gente não está falando de Estados Unidos, nem nada disso, que você tem dinheiro ali para colocar, porque inovar é você testar, é dar errado, é não funcionar. Só que aqui a gente tem uma questão econômica, financeira. Então você não pode ficar errando, você não pode ficar testando, porque você pode perder seu emprego. Então é complicado isso também aqui no Brasil. Você precisa manter seu emprego, tem poucos empregos. Então, como é que faz nessa comoditização? Aliás, nessa pegando o gancho do que você falou, queria jogar a bola para o Everton no seguinte sentido. Lembro de uma questão que vocês levantaram, que é a ideia de que a inovação é uma coisa só, que se define por si só, que é um pouco do que você trouxe. Everton, jogo a bola para você. É uma coisa só? É uma coisa com ramificações diferentes? Enfim, estamos generalizando, enfim. Sim, assim, é um grande questionamento, né? Até porque quando a gente vê essa afirmação, né, a partir da perspectiva da comoditização da inovação, o que é a comoditização por si só, né? É quando tudo é uma coisa, né, essa coisa deixa de ter valor, né? A coisa se perde o significado. A inovação por inovação, como já foi mencionado aqui, né, ela por si só, ela não significa nada, assim. É necessário, e é um paradoxo isso, né? Porque é muito necessário a gente ter práticas, né, e incentivo, né, dentro das empresas, dentro das organizações, para se ter teste, para se ter tentativas, né, progresso de novidades, de se criar coisas novas, mas ao mesmo tempo, à medida que esse progresso ele não vem, ele não é substancial,
gera-se frustração, gera-se medo, né? Gera-se uma resistência, né? Que também é outra coisa que a gente estava comentando. Exato. Então, assim, a inovação por si só ela não se sustenta. Ela é um conjunto de coisas, ela é um conjunto de processos, ela é um conjunto de práticas, ela é um conjunto de ações, né, que é necessário, assim, que por si só é um grupo de coisas, né, isso que eu quero dizer, é uma coisa mais plural do que singular por si só, porque sozinha, assim, não se sustenta. A empresa precisa se adaptar, a empresa precisa trazer talentos, pessoas com backgrounds diferentes, pessoas que vão ter perspectivas diferentes, e essas pessoas elas precisam ter um backup, né, para poder ser, né, para poder exercer a inovação que se espera delas, para exercer a perspectiva que espera que elas vão ter, né? Se você traz pessoa para inovar, mas não dá espaço para que ela venha tentar, porque você não dá espaço e nem suporte para que ela possa falhar também, enfim, acho que a inovação ela não acontece. E o que vocês estão comentando, eu quero ir mais a fundo, provocar mais. Tá? Porque nas nossas discussões prévias, alguns paradoxos apareceram com relação à inovação. Tá? Contraposições. Então, vamos falar um pouquinho sobre inovação versus culturas diferentes de Brasil ou de Brasis. Um outro paradoxo, culturas empresariais diferentes que demandam interpretações específicas do que é inovação. A mesma inovação funciona para todo tipo de empresa? Eu vou jogar para o meu colega, que você deu um exemplo da empresa que você trabalha, que eu acho que é muito legal, que era legal você retrazer. A IBM, uma empresa assim, que tem mais de 200 mil funcionários ao redor do mundo, né? A inovação, ela acontece em baby steps, né? É necessário que a inovação, para ela chegar num ponto final, ela passa por muitas mãos, né? A gente trabalha, de certa forma, em equipes diferentes, em silos, e é necessário esse tipo de organização, que às vezes separa um pouco, mas é necessário para que haja organização e coesão, né, na empresa. Eu acho que você tinha falado que vocês têm um tempo para projetos de vocês mesmos. É isso que eu achei muito legal. É isso que eu lembrei. Um exemplo que, na verdade, é um exemplo que eu vi alguém falando que o Google é assim, né? O Google, se não me engano, o Google ele tem essa política, né? O funcionário ele tem 20% do tempo, né, livre para poder explorar novos projetos. E assim, quando a gente pensa, e aí eu trago para um outro cenário, uma experiência diferente que eu tive, né, trabalhando em agência, a gente está muito focado ali na próxima demanda. A gente tem que entregar o projeto, assim, quando que você vai pensar em projetos especiais, né? Então, assim, a organização ela precisa te dar o suporte para você. Às vezes, né, ela quer ter inovação, mas ela não te dá o espaço, né? E você vai ser cobrado, assim, pela entrega do item que traz retorno para a empresa, retorno financeiro. Então, às vezes, a empresa pode até, tipo, te oferecer, você tem 20% do seu tempo. Não estou dizendo que é o caso do Google, mas um exemplo etéreo, né? Você tem 20% do seu tempo para você criar algo novo. Só que, se no final das contas, isso entrar em choque com a sua... Isso não pode entrar em choque com a sua função do dia a dia. Isso é base, assim. Você tem que estar performando e tem que estar criando algo novo, né? Então, é necessário a empresa ela pensar, né, em formas de te dar esse suporte para que você, de fato, possa exercer, né, algo que é novo, que é inovador, de fato, né? Além da resistência, a gente falou bastante que para inovar precisa sair da zona de conforto, né? Eu lembro que a gente falou muito disso, que faz sentido, né? Já de sair o fora da caixa, mais um dos buzzwords para a gente conseguir inovar. Mas, de novo, eu trago um pouco de Brasil, né? Que eu até comentei com vocês, que aí eu me sinto um pouco, eu que cresci em periferia, aquela sensação, assim, de que tudo que eu queria era encontrar essa tal de zona de conforto, porque a gente está sempre nesse sentido de eu preciso entregar tudo, porque senão eu vou ser substituído, porque senão vão escolher outra pessoa, então eu também não posso errar. Então, dessa sensação de eu quero saber onde fica essa tal de zona de conforto, porque eu nunca tive lá. Eu sempre fiquei com medo, correndo atrás de números, de tudo, tentando estudar mais, saber mais, para garantir o meu emprego. Então, não é essa... Assim, muitas coisas acabam parecendo um discurso, talvez esse commodity, que temos que inovar, que temos que sair da caixa, que temos que de ser disruptivo, mas na realidade do dia a dia da empresa, não é isso que a gente tem que entregar aquilo que é pedido e você tem que conseguir ali no horário a mais, talvez, entregar aí esse projeto pessoal e essa inovação.
que vocês acham? É por aí? Não, e eu acho que até esse ponto de não existe fórmula, né? Não dá para você aplicar uma fórmula mágica e criar inovação, mas tem um processo. Você precisa criar esse ambiente amigável para a inovação, em que a pessoa precisa ter um tempo separado para ela conseguir focar, né? Inovação exige disciplina, então exige que você tenha os passos de ir atrás de uma ideia, por que isso está funcionando, por que não está funcionando, investigar um pouco a fundo. Você precisa investir 20% do seu tempo às vezes, mas tem que ser constante. Você pode demorar 1 ano para ter uma boa ideia, mas se você interromper no meio do caminho e perder a linha de raciocínio, perdeu aquele tempo todo que você teve. O processo pode ser replicado, né? Eu acho que esse cenário de aprender com as empresas mais inovadoras, criar um cenário em que você pode errar, criar um espaço em que a pessoa é incentivada por ter ideias, criar um fluxo ali mais transparente de conversa, possibilitar pessoas de backgrounds diferentes de conversarem e se trocarem ideias entre si. O campus novo da Apple, né, ele foi criado de forma circular para as pessoas trombarem entre si. No caminho para o café, você encontra uma outra pessoa. E os escritórios que são de prédio, você encontra a pessoa no elevador. Então, essa troca de você conversar sobre um projeto que não tem nada a ver com o seu colega, com o dia a dia dele, mas você trocar uma ideia, é rico também. Então, algumas ideias, algumas fórmulas, alguns modelos a gente consegue copiar, mas fórmulas não existem fórmulas que a gente consiga aplicar que vá valer para todo mundo. Sim. Mas o processo, criar as facilidades e aprender com quem está conseguindo fazer dar certo, dá para a gente puxar sim. O Brasil é muito criativo, né? A gente é extremamente criativo, então nós somos muito inovadores, a gente tem uma facilidade em criar coisas novas, mas o incentivo precisa acontecer também, né? Se a gente tem um ambiente que você é muito mais cobrado por resultados imediatos do que por inovações que demoram um tempo para você construir e mostrar um resultado que pode demorar meses para a ideia dar certo, esse ambiente não vai ser favorável para a inovação, né? A gente está cobrado pelo urgente e não por um pensamento mais profundo. Acho que esse cenário a gente consegue começar a copiar de quem está conseguindo fazer bem. Então você está dizendo que a inovação sofre a ameaça de limitações de verba e de uma falta de clareza quais são os reais espaços para erros. Sim, sem dúvida. A inovação tem um ciclo, desde a pessoa que está tendo a ideia, né, a pessoa que está pensando ali sozinho, o inovador, e aí ele precisa de um ambiente que seja favorável para ele expor essa ideia para alguém, porque uma ideia que ele teve e não compartilhou com ninguém, ela não existe. Então ele precisa ter esse ambiente que permita trazer coisas novas sem que ele seja ali julgado, interrompido e tudo mais. A partir do momento que essa ideia é exposta, a gente começa a precisar de patrocínios. E não necessariamente financeiros, não necessariamente alguém comprar a sua ideia e pagar para aquilo acontecer, criar um protótipo, investir um dinheiro a mais. Mas pessoas que concordem que aquela ideia realmente é boa e que ela merece algum tipo de atenção. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ter algumas resistências, porque a ideia que começa a chamar a atenção, ela chama a atenção de todos os lados. Pessoas que vão, e cargos e funções que se beneficiariam daquilo e vão começar a ter apoio, e outras áreas, outros papéis que podem se sentir ameaçados por uma série de vieses daquela ideia, se vai dar certo, se não vai dar. E até isso virar um investimento financeiro mesmo, são vários outros caminhos e vários outros pequenos ciclos desses que vão se repetindo até essa ideia ver a luz do dia e virar um produto de verdade. E aí o cliente realmente comprar também essa ideia de que isso realmente é inovador. Então, em cada uma dessas etapas, cada uma dessas fases, a gente vai ter ali o mesmo ciclo de ideia, convence, traz aliados, briga com detratores, convence até a inovação realmente acontecer. Tem várias etapas desses conflitos. Eu acho que vale a pena a gente também lembrar, né, o que a gente falou da questão dos tempos, né? Que a gente tinha até comentado dessa questão de inovação numa empresa, inovação na área científica, porque assim, no método científico, sim, você está sempre procurando a inovação, porque o seu compromisso é andar um pouquinho com a ciência quando você está fazendo pelo menos um doutorado. Então pode ser um passo pequeno, mas você tem que inovar de alguma forma. E aí eu
tinha comentado com vocês que na aula do mestrado aqui da SPM, que foi a aula magna, trouxeram um antropólogo que é o Julian Speyer, que é um cara importante, conhecido, que ele escreveu aquele livro O Povo de Deus, que usaram muito nas eleições porque ele fala dos evangélicos. Mas ele estava comentando sobre uma outra pesquisa dele, em que ele é realmente, né, aquele antropólogo que vai fazer a pesquisa de campo de tal forma que ele foi fazer uma pesquisa sobre a favela, pegou a mulher dele e foram morar na favela, ele e a esposa. E ficaram ali 2 anos e ele vendeu o projeto para uma empresa. Então, uma empresa bancou a pesquisa. Só que ele demorou 2 anos, né? Pesquisa científica é isso. E aí já não valiam mais aquelas informações para a empresa. A empresa precisava de um ciclo mais rápido. E aí, o que vocês acham dessa questão dos tempos e a inovação? E os mercados diferentes? Quem inova de verdade pensa no longo prazo. Porque é isso, você precisa de tempo para poder. E quem consegue pensar é porque está garantido no curto prazo e consegue investir nesse longo prazo. Então, tem essa distinção também, que a gente, né, precisa entregar as metas trimestrais, semestrais, só que quem está olhando lá para frente? A gente vê várias histórias aí batidas, não vou repetir elas aqui não, mas tipo, Kodak que não inovou, Blockbuster que ficou parado no tempo, que não teve essa escutativa, que não teve esse olhar atento para o que estava acontecendo, porque também achava que era o maioral ali, né, que já estava tudo dominado, e na verdade não é certo que isso é um fato. Então, mas queria tirar um pouco do ambiente empresarial e trazer um pouco da fala do Demetrios também em relação ao ambiente, né? O campus da Apple foi formado para as pessoas se encontrarem. A gente vê isso também em cidades mais inovadoras. Eu gosto muito de trazer, né, sair das grandes empresas, porque é difícil você estar numa grande empresa. Então, o quanto as estruturas sociais também existem para que essa troca aconteça mais naturalmente. Então, são os cafezinhos, são os encontros, a gente fala, né, dessa serendipidade, de você estar no lugar certo, encontrar com uma pessoa. E aí, o quanto a gente vê isso sendo estimulado em ambientes plurais também, em ambientes diversos aqui no Brasil. Vocês têm alguma referência, alguma experiência pessoal de vocês desses ambientes? Para além da empresa? Ambiente eu não sei, eu só posso dar de exemplo, e aí depois eu abro para o restante do pessoal, que eu fiquei pensando o quanto eu senti isso, não sei vocês, na pandemia. Porque na pandemia eu comecei a trabalhar numa faculdade e entrei no doutorado, mudou a vida, né? Assim, emprego novo, tudo novo. E eu conheci as pessoas ali só por aquela telinha. Eu vi que, assim, me fazia muito falta o que eu tinha tido a experiência aqui no mestrado, que era essa coisa de ir pro bar, de ir pro café e falar sobre a pesquisa, e aí alguém te dá uma ideia, a outra pessoa te dá uma ideia, e isso você vai desenvolvendo a pesquisa. A mesma coisa de montar uma aula. E aí, quando acabou a pandemia e eu voltei para os espaços, eu vi outra coisa, porque aí você tem essa serendipidade, e aí você encontra isso, e aí você esbarra num professor, toma um café, aí você tem uma ideia de uma aula, porque aconteceu não sei o quê, e aí vão acontecendo as coisas e você consegue criar algo novo. Mas você sozinho no seu quadrado, gente, é difícil demais. Até porque a inovação quando ela é relevante, ela é muito sobre sensibilidade, né? Sensibilidade contextual, sensibilidade cultural, né? E o timing é sobre isso, cara. O timing é pura sensibilidade. Você ter essa visão do que vai ser relevante, né? Do que é necessário mais atenção. Então, cara, quando a gente pensa em espaços, né, e conexão com as pessoas e dar essa oportunidade para as ideias elas fluírem no mesmo espaço, cara, faz todo sentido, eu acho. Eu gosto de alguns movimentos globais até que acontecem e voluntários. Eu sou bastante inserida nesse mundo do voluntariado para a inovação. E aí existe o House of Genius, que é uma iniciativa que nasceu em Londres, mas ela se espalhou pelo mundo, para pessoas que não se conhecem discutirem problemas, sem revelarem quem são essas pessoas. Porque a proposta é que cada pessoa pode ser uma pessoa genial. Por isso o nome também. Ai, que legal. Então você encontra com pessoas, você não pode se apresentar, não pode falar
da onde você trabalha, o que você faz, você fala sobre o tema que está sendo tratado ali, então você dá a sua opinião, e aí é fantástica a experiência do quanto pessoas também conseguem ouvir mais os outros por não saberem exatamente quem são essas pessoas, porque a gente deixa as credenciais de lado. E deixa os preconceitos também. E os também. preconceitos também. Alguns, né, dos preconceitos também ficam de lado. Mas isso é muito interessante, que eu fico lembrando, há milhões de anos atrás, o Paulo deve lembrar, tinha um professor que dava uma aula de criatividade, que era o Predebon. E o que me marcou muito no livro dele, que uma das dicas que ele dava para você ser criativo era a capacidade de você não julgar os outros, você desligar isso e ser capaz de se colocar no lugar do outro, que isso tornava você mais criativo, que tem tudo a ver com o que você está trazendo, que criatividade, inovação. E é isso, eliminar um pouco o julgamento e ser capaz de ouvir ali uma outra visão sobre um problema, uma questão. Não, inclusive, uma das coisas que a gente tinha comentado nas conversas anteriores é essa necessidade da visão do iniciante. Você olhar para uma coisa sem nenhum conhecimento ainda, né? Você olhar para algo e fazer as perguntas mais óbvias. Por que isso é assim? Ao invés de só olhar e falar como que essas coisas funcionam, é por que isso funciona desse jeito e por que não de outro jeito. E aí, de novo, se a gente está nesse ambiente que cobra resultado, que a gente está muito ali no dia a dia, num ambiente muito acelerado, que não permite você ter um tempo para parar e observar com calma, essas perguntas nunca vão ser feitas. E aí essa necessidade de vamos com calma, olhar de novo, como é o meu primeiro dia, eu não sei quem é você, eu vou te fazer algumas perguntas que se eu soubesse que você tem as suas credenciais, eu ficaria acuado e pensar, não, eu não vou fazer essa pergunta porque eu posso ofender essa pessoa. Então isso também é essencial, a gente conseguir ter essa visão de completamente iniciante em algum assunto, fazer esse exercício é super importante também. Por isso que eu acho legal a ideia de ter times diversos, que você disse, né? Que você trabalha assim, com times diversos. E não tanto nesse lugar de, você é o estagiário, você isso, você aquilo, mas nesse lugar de gerações diferentes, experiências diferentes, backgrounds diferentes. Um é da periferia, outro não, né? Sempre viveu muito bem. Então, são histórias diferentes. E aí você consegue trazer. Então, assim, eu sempre achei muito divertido, que nesse sentido de, vem um estagiário, e aí uma coisa que para mim era, nossa, que complexo, para ele aquilo é super simples, é assim que funciona. E para mim, que é um negócio assim super simples, para ele é super complexo. Então, ajuda muito essa diversidade para a gente, para a criatividade e também nisso na inovação. Então, precisa ter esses questionamentos, precisa ter esse olhar, alguém para questionar, alguém para ter coragem de falar, nossa, mas por que você faz desse jeito? E às vezes dá essa liberdade, às vezes é o estagiário, nossa, por que você faz isso? E aí você olha, putz, é mesmo, nunca pensei. Então, vou pegar carona nisso que você falou, Helena, porque, querendo ou não, vocês estão caminhando para um ponto que é fundamental, e foi fundamental também nas prévias, relacionado à inovação, que é o humano. O humano, aquele que ousa produzir o novo, né? Então, invertendo aqui até a ordem do que eu ia perguntar, pegando o que você estava falando, queria ouvir todos. Qual o papel do chato numa equipe em meio a um projeto? Essa foi uma afirmação que vocês fizeram bem contundente nas prévias, eu adorei. Então, assim, não tem como não compartilhar com vocês isso, por favor. Eu acho que eu posso falar trazendo, até porque hoje eu vi o nome do livro, que eu tinha citado um livro, né? Que verdade. Era o livro Pense de Novo, do Adam Grant, que fala sobre pessoas desagradáveis, né? E da importância de você ter pessoas desagradáveis dentro do seu time. Porque assim, o que é uma pessoa desagradável? É uma pessoa que ela não se sente acomodada e não se sente confortável. com medo. Não se sente com medo de ser desagradável, de dizer não, de estabelecer fazer limites. As perguntas difíceis. Exato. De ser visto como chato da conversa, né? É aquela pessoa que vai ser um dentista dentre 10, né? Que vai recomendar a marca. E assim, cara, quando a gente fala de inovação, é muito importante você ter uma dessas pessoas que vai questionar tudo. Mas por quê? Qual é a relevância disso? Como vocês estão pensando em fazer? Como vocês...
Por quê? Quando, né? Colocar, de fato, as perguntas difíceis, né? Porque só aí também você vai entender que tipo de recurso você pode oferecer, né? Quais meios a gente precisa viabilizar para poder fazer com que a ideia aconteça. E, às vezes, a ideia... O que é inovação para mim não pode não ser inovação para você, né? Então, assim, de fato, trazer, né, esses questionamentos que vão fazer com que a ideia fique de pé ou não. Às vezes não vale a pena. Tem um chato produtivo, né, que é o que desafia, é o que questiona, o que ajuda, e tem o chato intransigente, que esse é danoso, esse é prejudicial, porque ele não constrói em cima da ideia que está trazendo e é taxativo, toda a ideia não funciona, nada daquilo pode ser usado. E o processo de inovação é construir em cima de pequenos passos. Então, o chato construtivo vai falar, isso daqui não funciona dessa forma. A ideia é boa, mas a execução não é assim. Vamos tentar algo diferente, vamos construir. E o chato vai puxando o melhor de cada um. O chato intransigente vai matar a conversa na primeira ideia, falar isso não funciona. Mas ele não permite abstrações e construção em cima. Então, esse chato construtivo é essencial. A gente precisa ter, inclusive, ser chatos construtivos com a gente mesmo. Falar, será que eu estou tendo realmente uma boa ideia, que é novidade para mim, e eu estou apaixonado pela ideia porque eu tive ela agora, mas o mundo inteiro já está fazendo isso há bastante tempo e não é novidade para ninguém. Ou realmente eu estou criando algo bom mesmo. Então a gente também precisa ser esse chato, não intransigente, né, mas o chato produtivo, para testar com a gente mesmo. Será que eu estou tendo uma ideia boa? Eu pensei em tudo? Isso está fazendo sentido? Esse chato produtivo é essencial. A gente depende muito dele para inovar, com certeza. Trazendo para o mundo das startups, eu participo também do Startup Weekend, que é uma metodologia de validação. E a validação é muito isso, né? Você fazer as perguntas difíceis, as perguntas dos porquês, e fazer as entrevistas de forma que você vai ouvir a verdade por trás da resposta e não aquela verdadezinha que você queria ouvir. Então, a gente fala muito para as pessoas que querem ser inovadoras amarem o problema e não a solução. Essa é uma frase que a gente repete muito. Porque é isso, qual é a visão que você vai trazer para aquele problema? A partir dessa visão empática e mais ampla e detalhada e profunda, você consegue trazer uma inovação. Então, alguma coisa que vai durar, que vai crescer. E aí fica a dica para quem estiver ouvindo a gente em relação à inovação, de pensar nos problemas muito mais do que naquela ideia que você teve de primeiro pensamento. Geralmente assim. a primeira ideia tem que descartar, É é ruim. então. A primeira ideia é ruim. Eu trabalho muito a questão de pesquisa, né? Que você foi meu aluno, você viu. E assim, é muito bom quando você ouve algo desagradável. Que bom que você descobriu isso. É isso que para isso que a gente faz pesquisa. Para descobrir as coisas desagradáveis que as pessoas não vão ter muita coragem de te dizer. Não, deixa eu só fazer uma intervenção. Só uma pequena intervenção. É muito bom conceitualmente. Sim, Não é nada Mas gostoso. a voadora no peito não é naquele dói. momento a coisa mais agradável do mundo, Mas salvo alguém se disse. houver um traço masoquista, mas não é o caso aqui, certo? Então, vamos puxar para um ponto. Isadora, começa por você. Como é que a gente pode compreender, então, a resistência à inovação? O porquê a resistência existe? Como a gente pode compreender? Não precisamos Tá. delimitar. A gente pode compreender. Né? Eliane trouxe uma questão importante. É importante ter a devolutiva, mas a devolutiva me coloca numa situação delicada. Eu trabalho com times. Times eu preciso performar, eu tenho meta no final do ano. Enfim, onde está a resistência? Que não é o chato, né? Ou o chato positivo, se a gente pode falar isso, certo? Enfim. A resistência à inovação, eu tô com dificuldade de pensar para além do chato, que é chato apegado, sabe? A como as coisas são feitas até hoje e não consegue... Mas talvez a gente possa considerar, você está certa, talvez considerar a resistência não especificamente como um movimento relacionado à inovação, mas a resistência como uma característica do nosso funcionamento psíquico diante de questões que podem ser ameaçadoras. Então, a resistência psiquicamente, até um determinado momento, ela é extremamente sadia e bem-vinda, certo? Bem, como tudo, existem limites e pontos de equilíbrio, trazendo para a realidade
de pessoas que estão dentro de empresas e que não estão ali só brincando, né? Sim, acho que o corpo humano, né? Fomos feitos para manter um equilíbrio, manter as coisas sem tanta variação. Então, essa resistência, ela é verdadeira no ponto de que a gente tende a manter, né, uma inérciazinha ali. Então, trazendo para a realidade empresarial, bom, eu fujo de empresas muito quadradas, né? Eu não consigo estar nesse ambiente. Então, empresas inovadoras, elas conseguem crescer e ter esse espaço para a inovação, que acontece também por conta da segurança psicológica. Então, o quanto a gente consegue ter esses ambientes de segurança para falar o que a gente está pensando e questionar esses porquês. Se alguém está assistindo e é de uma empresa um pouco mais resistente, acho que uma boa dica de introdução é começar a fazer mais essa pergunta de por que isso é assim, por que o formato disso acontece dessa forma. A gente não tem outras viabilidades, outras possibilidades de realizar essa mesma... chegar nesse outro ponto? Porque são vários caminhos. Então, essa resistência, ela é compreensível, mas ela precisa existir só até certo ponto, porque senão a empresa vai ficar para trás. Demetrio, nos seus investimentos em empresas e inovações, como é que você entenderia o outro lado, que o Arthur falou, esse medo, que torna quase... A empresa inteira está olhando para mim, meu Deus, o que eu faço, e ao mesmo tempo a adrenalina de não só conseguir performar, porque isso fala muito da gente, nossa autoestima. Retomando o ponto que a Isadora trouxe de um dos indicados, né, de um dos laureados do Nobel, ele fala que a destruição criativa toda inovação cria vencedores e cria perdedores. E às vezes a gente costuma olhar isso em termos muito macro. Uma empresa inovadora, a Netflix acabou com a Blockbuster, nesses tamanhos, nessas dimensões. Mas ideias pequenas também criam vencedores e criam perdedores no momento em que você cria um modelo de trabalho, ou uma ideia, ou uma dica, e a gente está acostumado a ver, alguém deu uma ideia numa reunião, 5 pessoas olharam de lado e falou, lá vem aquele cara que deu uma ideia que vai fazer o meu trabalho ser muito mais difícil, porque ele não sabe a ideia que ele deu. Ele não vai ser afetado pela ideia que ele trouxe, então para ele teve a oportunidade, deu uma super ideia, para quê? Nossos instintos humanos de sermos acolhidos, de nos mostrarmos numa reunião, num ambiente, e contribuir e ser visto. Então eu tenho o meu incentivo pessoal o meu ego, a minha vaidade, mas as outras pessoas estão perdendo, porque a ideia que está sendo trazida é uma inovação que pode ser super banal, mas eu vou ter que fazer uma coisa que foi o cara que falou, e eu tenho dito isso o tempo todo, ninguém me dá atenção, já que foi essa pessoa que falou, todo mundo deu a ideia, eu vou boicotar porque sim, porque eu não gostei. E a gente tem efeitos diferentes de inovação do cenário de não foi inventado aqui. Então é uma excelente ideia, mas veio de fora, a gente não aceita, a gente não lida bem com isso e a gente não aprova esse tipo de ideia porque não fui eu que tive. Então você vai ter que fazer esse jogo de uma outra forma. A participação das nossas questões humanas mesmo ali, psíquicas até, que o Paulo comentou, do ego, da resistência à mudança, começa até com a pessoa que tem a ideia, que ele pode se sentir um impostor e falar quem sou eu para trazer uma ideia e julgar que isso é inovadora para uma equipe de experts aqui e eu fico acanhado de trazer uma ideia. E outras pessoas também vão ter o outro viés deles. Quem essa pessoa acha que é para trazer para mim, que sou o dono dessa área inteira, uma ideia que ele acha que eu ainda não pensei. E esses pontos, né, pessoais nossos aqui, essas questões mais psicológicas, e é por isso que o ambiente psicologicamente amigável que permita essa troca, permita que as pessoas sejam
tenham esse tráfego de ideias entre si muito, muito mais avançado, sem nenhum tipo de insegurança, é fundamental para isso. A gente conseguir tirar de lado esses egos e falar, você não está sendo avaliado por essas questões, a gente está sendo avaliado pelo sucesso de uma ideia. Então tira o ego, tira a sua vaidade, é uma construção de todos nós. O único formato que funciona é quando todo mundo vai colher os louros do sucesso juntos, e o fracasso é aceitável e também é diluído em todo mundo. E disso que você está falando, tem um ponto que surgiu nas prévias. Estou errado em entender o que você está falando? Por exemplo, numa perspectiva de um grupo, independente do tamanho da empresa, num grupo onde você perceba uma eventual resistência, algum hábito adquirido de indisposição de uma área com outra, coisas humanas, né? Que são detectáveis. Mas eu me lembro que nas prévias vocês comentaram uma questão importante, e pelo que você estava falando me lembrou, não sei se tem a ver ou não, que é a questão do fulano no meio de um grupo. Me lembrou uma coisa que vocês falaram sobre pessoas que subvertem o sistema. Eu lembro disso. Então gostaria eu lembro disso, vou puxar, porque eu acho que o Demetrios não estava ainda quando a gente falou disso. Pode ser. Que foi é verdade. A perspectiva. Tem um vídeo ótimo no YouTube de chama The First Follower, o vídeo. Não tenho tanta certeza se é esse o nome, mas o conceito é que você consegue, essa pessoa que dá o primeiro passo de se juntar a alguém que está propondo uma ideia nova, é tão ou mais importante do que a pessoa que deu a ideia. Porque você começa a trazer esse movimento para o outro lado. E aí esse vídeo me veio na cabeça, ele é maravilhoso. É de uma pessoa dançando sozinha, de um jeito todo diferentão, assim, em algum festival. E aí ele começa a trazer outras pessoas com ele. E esse movimento acontece contaminando positivamente todo o ambiente. Então, a pessoa sozinha, ela sofre muito, né? De se expor, às vezes, de ter esses medos. Mas a partir do momento que ela tem uma comunidade com ela, as coisas mudam muito. Então, ela ganha esse poder político também, pensando na realidade empresarial. Acho bem legal isso que você está trazendo, e até você trouxe realmente a palavra que estava vindo enquanto você falava, que essa coisa de muito mais do que ego, muito mais da questão psicológica, me vem que são jogos de poder. E aí você trouxe essa palavra, poder, e faz parte isso, realmente. E faz parte até assim, você tem uma competição com uma empresa, você tem uma competição com alguém, o quanto isso faz bem essa competição. Você tem uma pessoa tão boa quanto você, e você fica nessa competição, os dois só vão crescendo. Então, é saudável essa competição, não é uma coisa ruim. É bom para uma empresa, se você tem várias pessoas ali competindo também. O quanto isso não acaba trazendo, né, essa inovação. Não, eu acho que essa questão fala muito também da segurança psicológica, né? Você num festival, sozinho, dançando, completamente diferente dos outros, exige uma força psicológica muito grande para a pessoa se expor nisso. O segundo tem um pouquinho menos. O terceiro já fala, eu já não sou o primeiro, já tem algumas pessoas que estão fazendo. Depois que isso pega um certo movimento, para os outros todos é muito mais fácil, né? Então, mas o primeiro e o segundo são essenciais. Então, a segurança psicológica do primeiro, e às vezes você ter essa ideia de início é muito difícil por conta disso. Você vai se expor demais trazendo uma primeira ideia. O primeiro que apoia a ideia e acha que faz sentido, já te dá um pouco de alívio que não fui eu sozinho, alguém concorda. Vocês dois conseguirem convencer um terceiro, o negócio já começa a ficar um pouco mais tranquilo, né? Ambientes em que você tem uma segurança psicológica bem maior, esse um sozinho pode dançar sozinho, que ele não vai se sentir tão exposto. Agora, em ambientes que não tem essa segurança psicológica, 500 pessoas dançando sozinhos vão se sentir mal porque uma pessoa não está dançando igual a eles. Eles falam, o fulano ali que tem o poder
não comprou a nossa ideia, é melhor a gente fazer igual a ele. E tem o pequeno poder do dia a dia, né? Pessoas que têm a condição de usar ali o seu poder de veto pelas suas questões próprias, que sem motivo nenhum não apoiam, né? Não compram essa ideia, discordam. Porque sim, né? É o chato intransigente, né? Eu tenho o poder de interromper, exercerei o poder de interromper essa ideia aqui. Mas eu fico pensando assim, né? Eu já não sei se é uma questão poética, mas essa pessoa que se levantou e falou, eu vou dançar do meu jeito, além da coragem, eu fico pensando se não é uma coisa assim, sabe aqueles, não sei, aqueles momentos da vida que você fala, eu preciso fazer isso, porque isso sou eu preciso mostrar isso. E aí isso atinge, né, comove as outras pessoas, e aí você vai se juntando. O quanto é importante, para além da inovação, a gente ser fiel a nós mesmos e falar, olha, eu não quero ir com a manada, por mais que seja mais fácil, porque eu sou isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. O quanto não é importante, né, nessa vida aqui que a gente tem, de você não levantar e falar, eu vou dançar esquisito, porque eu sou isso é importante para mim. Vocês falaram, eu queria ouvir vocês, para a gente fechar. Vocês falaram, para inovar é preciso ter comida. Antes da inovação, o feijão. E tentar entender inovação para quem. Antes da inovação, o feijão para mim ficou muito marcado. Foi muito bom das nossas conversas. Porque eu sou muito esquecida, eu não lembro de nada, tudo é novidade, um horror. Pode falar, então. Não, tem muito a ver com o que você mesmo trouxe. Ela que trouxe. Legal, a gente está falando de inovação, mas o quanto a gente não precisa estar bem alimentado, ter as nossas necessidades básicas atendidas para aí não sim ter medo de ser demitido. Inovar. E pensar fora da caixa o Maslow, né? De segurança, alimentação, não sei o quê, para daí lá em cima, né, eu conseguir inovar. Sim. Exato. Eu acho que isso também diz muito sobre a tolerância a erro, né, que a gente tem dentro desses ambientes. Se a gente está num ambiente em que esse tipo de erro pode causar, por exemplo, uma demissão, uma pessoa deu uma ideia ruim e ficou taxado pelo resto da vida para várias áreas dentro da empresa, que é uma pessoa com quem não dá para trabalhar, ou a pessoa corre o risco de cometer um erro pequeno ali, tentando inovar, né? O erro honesto que a gente fala. A pessoa tinha boas intenções, fez o que ele podia com o que tinha na mão, mas deu errado, e isso pode causar uma demissão imediata, a gente vai acabar com qualquer tentativa de inovação. As pessoas vão falar, eu vou sim fazer o que todo mundo faz, porque ninguém mais está sendo demitido por fazer exatamente isso. Eu não vou, como nossos avós diziam, eu não vou inventar moda. Eu vou fazer o que todo mundo está fazendo e vou guardar minhas ideias para mim, porque aqui é arriscado eu inovar de alguma forma. Então, essa necessidade de um ambiente também que permita esse tipo de erro é essencial para esse ponto também. A gente ter preocupações de até onde a minha inovação... Que inovação nem sempre é o que deu certo. Vão ter várias inovações que são processos que eu tentei e deram errado. E uma parte, não só o produto final, mas uma parte já nos ensina alguma coisa. Exatamente. O processo da disciplina de tentar, de experimentar e fazer aquela pergunta, falar, é por isso que o processo é assim. E se a gente fizer diferente? Deu errado. Então eu valido o processo. Fala, não faço porque todo mundo faz. A gente testou algumas ideias que deram errado, então a gente reforça o processo de que está funcionando. Então esse ambiente que permita esse tipo de erro também dentro ali, né? A gente não vai permitir catástrofes e responsabilidades, mas um ambiente que precisa ter uma certa resiliência para erros que aconteçam. E aquilo que a Isadora até comentou, a inovação leva tempo. A gente não pode fazer inovação a curto prazo. Se você está chegando no final do seu ano fiscal e precisa de uma inovação para ganhar ali a sua meta, está muito tarde. Não é uma inovação que vai te salvar ali. Você já está muito atrasado. Nem promoção de vendas, né? Como a gente aprendeu, nem promoção de vendas salva. Nada. De última hora não adianta, não dá. A inovação vai demorar tempo e você precisa colocar nesse tempo espaço para falha. Você vai descobrir coisas que vão dar errado. Ela não vai ser cíclico, não vai ser linear.
eu vou ter idas e vindas, eu vou ter quedas, eu vou mudar de ideia no meio do caminho, e a gente precisa considerar que a promessa que eu fiz hoje de uma inovação pode ser completamente diferente do produto que vai chegar lá no final. Mas o erro precisa ter um espaço, né? A empresa precisa ser resiliente para permitir que o erro não seja catastrófico. Erros pequenos precisam ser absorvidos pela operação. Então, mas eu acho que depende, é isso que você está dizendo, de demora a inovação. Eu fiquei pensando assim, mas a gente tem produtos que foram erros, que nem post-it. Não era para ser aquilo, era para ser uma super cola, mas viram, olha, isso aqui funciona. Poxa, post-it, né? Uhum. Quanta gente não usa aí o post-it? No caso, a inovação ela vira resistência por si só, né? Uma resistência contra a dificuldade, né? Uhum. Legal. Resistência no sentido mais aberto, né? Boa. Lembrar do que a gente comentou do Product Graveyard e dos produtos do Google também, que são expostos como produtos que não deram certo. Então, assim, se o Google, com a estrutura que tem, com toda a cultura positiva que tem, ainda tem um erro, quem é a empresa que está falando que não pode errar? Sabe? Nossa, só lembrar de Google Glass, lembrar de mil aquele coisas. Google Plus também. Quantas coisas não Mil deram coisas. certo. E aí, sobre falar sobre o erro, também, brasileiros, de forma geral, não falam, né, que estão falhando. Então, existe um movimento, eu falando de outro movimento, também global, também, não sei se esse é voluntário, mas do Fuck Up Nights. Já ouviram falar? Não. É um momento em que empreendedores vão falar sobre as suas falhas, sobre o que eles fizeram que deu errado. Então, trazer isso para nossa cultura, sabe? De tipo, olha só, se a gente falar sobre o que a gente errou, a barra, né, fica mais leve. Sim. Um pouco, porque é isso, grandes nomes erraram, grandes personalidades erraram. E erraram em vários caminhos, em vários ambientes também. Então, esse outro movimento, ele preza por essa transparência no falar sobre falhas, erros, situações complicadas. Porque a gente vê muito em destaque as histórias de sucesso, de superação, ali o herói, não sei o quê. Mas e quando a gente vai realmente e profundamente entender, né, o que mudou a jornada das pessoas, o que elas teriam feito de diferente? Só tenho a agradecer em nome do programa Alumni, em nome da SPM, né? Aliás, vocês como ex-alunos e ex-alunas são o nosso maior asset, né? Vocês tangibilizam, né, toda a excelência que a SPM pode oferecer e oferece, né? Então, Eliana, Isadora, Everton, Demetrio, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação, pelo carinho, né? Como foram bons os encontros antes e que bom poder conversar com vocês. E eu queria agradecer também a você que nos acompanhou e aguarde, em 2026 teremos mais edições do High Minds e muito obrigado, fiquem bem, nosso abraço.